Olá, servidores, sejam todos bem-vindos aí a mais uma formação nossa. Hoje, na verdade, não é bem uma formação como a gente faz sobre as ferramentas tecnológicas, né? Mas é mais um bate-papo aí que a gente tem a honra de trazer aqui uma pessoa super gabaritada para trabalhar e pontuar algumas coisas de tecnologia com a gente, né? Então, ainda mais que hoje é o Dia Mundial da Educação, então, parabéns para todos os educadores, todo mundo aqui da secretaria, que a gente trabalha bastante, faz bastante pela educação do nosso país e dos nossos alunos, né? Então, para começar, né, eu vou apresentar a pessoa que vai ajudar a mediar aqui comigo e vai ter a difícil missão de mediar comigo o chat e o bate-papo, que é o nosso querido coordenador da CITEM, o Marcos Barros. Então, eu vou apresentar hoje você, Marcos. Eu vou fazer uma breve descrição da sua carreira, breve, né? Então, o Marcos é tecnólogo em redes de computadores, atua na secretaria desde 2006 e participou da implementação tecnológica de projetos como Acesso Escola, a sede e aqui o Centro de Mídias. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Ana. Olá a todos que estão aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês, falando, né, sobre tecnologia na educação. Eu também estou muito empolgado, né, pelo nosso convidado que vai falar. Eu tenho certeza aqui que a gente vai ouvir muita coisa legal e vai ser proveitoso para todo mundo. E com certeza essa empolgação, acho que todo mundo que está aqui acompanhando também está. Boa tarde a todos, né? Todos sejam bem-vindos aqui. Um beijo também a todos os nossos educadores, que todos nós, né, estamos aí nessa batalha, principalmente nesse período que é tão difícil, né, agora dessa pandemia, mas com certeza a gente está dando conta do recado, né? E eu sou muito orgulhoso de trabalhar com essa equipe tão maravilhosa, que são esses educadores que fazem parte aqui da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Ana, obrigado pela apresentação. Vou ficar por aqui também, né? Vamos ficar acompanhando e vamos que vamos. Ô Marcos, para mim também é um prazer ter você aqui, porque na verdade você também é um espelho aí, um grande educador tecnológico que a gente tem na rede e uma pessoa aí que a gente valoriza muito, né? O pessoal sempre no chat coloca que o Marcos tem que participar, o Marcos é nosso guru, o Marcos é nosso ajudante, o Marcos é educador. Então, eu hoje estou numa missão muito difícil, né? Porque eu estou entre você, que é uma pessoa que eu admiro e que eu aprendi a trabalhar nesse 1 ano de pandemia de Centro de Mídias e formações que a gente está fazendo, EFAP e CITEM juntos, né? E aí também, assim, eu não tenho nem palavras para dizer que a gente conseguiu trazer aqui o Carlos Aros, que eu, fãzaça dele, né? Escuto ele sempre, busco sempre ele como referência das coisas tecnológicas, né? Então, como eu disse, seja bem-vindo, Carlos Aros. Eu vou ler aqui a descrição dele, tá? Para quem não conhece o Carlos Aros, é só ligar na Jovem Pan, você com certeza vai ter lá o Carlos Aros falando de tecnologia. Então, o Carlos Aros é jornalista, especialista em tecnologia e inovação. Ele é diretor de conteúdo no Grupo Jovem Pan e editor executivo na MIT Technology Review Brasil. Recebeu o Prêmio Comunix em 2019, 4 vezes vencedor do Prêmio Especialista e vencedor do Prêmio Comunix na categoria Tecnologia. Carlos, bem-vindo. Já de antemão agradeço você ter aceito o convite e a secretaria é toda sua. Eu que quero agradecer demais a vocês pelo convite. Fiquei muito, muito feliz quando você me procurou, Ana, porque esse é um dos meus assuntos preferidos. Sempre que eu posso, eu volto a esse tema. Aliás, eu tenho dois temas que já é até uma piada entre os amigos do mundo tecnológico, 2 temas que são muito frequentes no meu dia a dia. O primeiro deles é a educação digital, que eu gosto de dizer que há algum tempo já deveríamos ter abandonado o digital, porque não há mais como a gente ficar separando as coisas entre o off e o on. A gente vive aí um universo em que essas duas fronteiras já
é que essa fronteira já se dissipou e a gente misturou esses dois momentos, o on e o off. E o outro é a segurança e proteção de dados, que também está muito relacionado com educação digital. Então, é uma honra estar aqui com você, com o Marcos, com todo mundo que está nos acompanhando. Tenho certeza de que vamos trocar muitos insights, ter uma tarde aqui com uma conversa muito bacana e que eu espero seja enriquecedora para o exercício diário dos educadores que estão nos acompanhando e que, claro, estão mais do que parabéns, porque é uma missão importantíssima. Cada um de vocês trabalha na construção das bases, dos pilares que sustentam a nossa sociedade, né? Sem o papel do educador, sem a educação, seja ela em qual fase da vida for, não há construção de uma sociedade que tenha um mínimo de solidez para enfrentar os desafios que a vida e que esse mundo cada vez mais globalizado e acelerado impõe. Um país que quer ser gigante, um país que quer se apresentar para o mundo como uma nação verdadeiramente evoluída, tem que acreditar na educação, tem que investir na educação e tem que acreditar no educador, investir no educador, que esse é, sem dúvida nenhuma, um dos trabalhos mais desafiadores que existe. Então, para todos os educadores que comemoram hoje o Dia da Educação, o meu aplauso. Obrigada, Carlos, pelas suas palavras aí de incentivo e de reconhecimento, né, dos profissionais aí que a gente tem na educação. Que a gente sempre retoma aqui que profissional da educação não é só professor, né? A gente tem aí outras profissões dentro da educação que também a gente classifica como educadores porque eles fazem parte de todo o processo da educação dos alunos, né? Então, só antes da gente começar, Carlos, eu só queria falar para o pessoal que quem tiver considerações, dúvidas ou quiser interagir aí com a gente, insere no chat, coloca uma mensagem no chat que eu, a Carol, o Marcos e a Thelma, a gente está lendo tudo e conforme vai evoluindo a conversa, a gente vai colocar aí o ponto de vocês para o Carlos ou para a gente pôr aí numa discussão, tá? Porque a ideia aqui hoje é um bate-papo, ok? Só falando aqui, ó, por exemplo, a professora Adel colocou assim, as expectativas são muito boas, gratas. E aí várias pessoas aqui agradecendo as suas palavras, viu, Carlos? Poxa, fico feliz de verdade. Então vamos lá. Carlos, com você, pode começar aí falando sobre as transformações. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre esse momento. Quero reforçar o pedido para que quem tiver manifestações que faça aí por meio do chat para a gente conversar. A ideia é conversar aqui. Falar um pouco sobre esse processo de transformação que a gente vem atravessando. A gente não pode dizer que essa transformação começou por causa da pandemia, embora a pandemia seja efetivamente um marco a partir do qual a gente começa a perceber de maneira muito mais intensa a presença das ferramentas tecnológicas, das tecnologias digitais, sobretudo, no nosso dia a dia, para as atividades que antes nós ignorávamos uma presença ou uma atuação ou uma dependência, vamos escolher aqui de que maneira colocar, da tecnologia, né? Até poucos anos atrás, quando a gente queria chamar um táxi, a gente ia para a beira da calçada ali, ficava de olho, à medida que percebia que tinha um carro, vinha, fazia o sinal, às vezes o motorista não viu, ele estava ocupado, e aí era um sofrimento conseguir um táxi. E aí alguém teve uma ideia de criar um aplicativo que, por meio de um sistema de geolocalização, aproximava os taxistas dos passageiros. E aí você podia solicitar uma corrida por meio desse aplicativo. Hoje, alguns anos depois dessa ferramenta ter sido copiada por outras empresas e de esse modelo ter sido implementado, o que se tem é uma construção de um novo hábito, se desenvolveu uma nova cultura. Eu desafio vocês a tentarem chamar um táxi levantando a mão na calçada. Raramente o taxista está olhando agora para o entorno, porque ele se habituou que ele só precisa ficar de ouvido porque vai chegar uma notificação no celular indicando que tem um passageiro por vir. Esse é um exemplo bobo, mas que mostra para a gente a maneira sutil pela qual a tecnologia se impõe e como ela constrói
novos hábitos, como ela desenvolve novos hábitos e na maneira e à medida em que esses novos hábitos vão sendo construídos, vão sendo impostos no nosso dia a dia, se constrói algo maior chamado cultura. Então, o taxista tem agora a cultura no seu cotidiano de perceber que a plataforma digital é o caminho pelo qual ele vai se conectar aos seus clientes. A gente pode entrar numa outra discussão aqui que envolve não a tecnologia, mas o modelo econômico a partir do qual o modelo econômico desenvolvido a partir desta tecnologia. E aí a gente pode ter milhares de questionamentos e dizer que não é bom ou que as plataformas atuam de uma maneira em que inviabilizam os motoristas, cobrando taxas altas e etc. Este é um outro questionamento e que é absolutamente saudável na medida em que se entende que o evento criação de um aplicativo, de uma plataforma, traz um fenômeno disruptivo, um fenômeno de inovação e que tem mudanças como um efeito cascata, que vão alcançando outras esferas da nossa vida. Há um impacto sobre os passageiros, há um impacto sobre os taxistas, há um impacto sobre a rotina das cidades, que são afetadas porque você tem uma nova distribuição, há uma mudança na organização da cidade em função daquele novo elemento. Mas, Aros, você está falando sobre um universo que não tem rigorosamente nada a ver com a educação. Talvez não. Mas se a gente entender que há alguns anos atrás, poucos anos atrás, vamos colocar assim, quando se solicitava uma pesquisa, o professor demandava uma pesquisa para um aluno, ele tinha de ir para a biblioteca ou ter os livros em casa, ficar lá horas e horas mergulhando, não é? Mergulhado nas folhas, nas páginas do livro, para encontrar o objeto da pesquisa, dali produzir o material que estava sendo solicitado pelo professor, seja qual fosse a entrega. E esse exercício ele envolvia não só a pesquisa em si, com o objetivo de entregar o resultado para o professor, mas um processo de descoberta. Não é? Uma vez que você abre o livro, um novo universo se coloca e você começa a descobrir outras coisas para além do alvo ali da tua pesquisa. Eu era muito impactado por isso, sou um curioso por natureza, então às vezes eu demorava mais do que o tempo que eu devia para chegar no meu objeto de pesquisa, porque eu ficava ali nos capítulos anteriores, tinha aquelas coleções de enciclopédias e tal em casa. Mas veja, chegou a internet, e a internet é um grande índice, não é? O modo de operar na internet é esse. Nós temos páginas, tal qual as páginas do livro, que são anexadas a um domínio principal, que seria o capítulo desse livro, e essa árvore vem abrindo. À medida que você acessa lá o uol.com.br, todas as páginas vinculadas a esse grande livro chamado UOL estão distribuídas. E elas estão divididas muitas vezes por capítulos, que são lá as seções do site. É uma nova organização, um efeito digital para algo que antes era analógico. Quando a gente pensa no surgimento da internet, principalmente do ponto de vista de notícia, a gente vai lembrar que os primeiros sites de notícias, eles tinham notícias frescas de manhã, assim como os jornais impressos, que rodavam na madrugada para serem distribuídos já ainda muito cedo nas casas das pessoas. Os sites de notícia do início, em priscas eras da internet, eles aplicavam esse modelo operacional, entendendo que a gente tinha o que era produzido para o impresso, isso era espelhado na versão online, na versão digital do jornal, e as pessoas podiam consumir. Mas havia um porém. A internet dá uma vida muito mais longa para as coisas do que o jornal. O jornal, uma vez lido, eu, por exemplo, odeio o jornal amassado. Se alguém pegou o jornal antes de mim, eu já fico nervoso. Então, eu gosto de ler ele ali primeiro, certinho, quando chega, mas minutos depois ele já perdeu o sentido. E aí, como dizia um antigo professor meu na faculdade, ele já vira embrulho da banana na feira no dia seguinte. Esse é o destino do jornal impresso. Ou ele vai lá para o cantinho do cachorro fazer xixi, que também é um triste fim para nós, jornalistas. Mas veja, a internet dá uma vida muito mais longa. E ela obrigou o quê? A criação de um novo hábito, de um novo comportamento para os criadores dessas notícias. E eles passaram a atualizar, a dar um prosseguimento àquelas histórias
ao longo do dia. E aí isso criou a informação em tempo real, replicando um outro modelo que já era adotado por uma outra mídia, o rádio. E a televisão também, sob certa perspectiva, mas o rádio ainda muito mais instantâneo do que a televisão. E aí a internet caminhou nesse sentido. No caso das pesquisas, não só no caso dos sites de notícias, mas nesses sites de informação histórica, essas referências de pesquisa, de universidades, etc., o que se criou foi a mesma coisa, um modelo em que você não precisa mais ficar procurando nas páginas dos livros, olhando lá no índice e tudo mais. Você simplesmente vai lá e digita a palavra-chave para encontrar o artigo que você quer, o estudo que você está procurando, para fazer a pesquisa. O meio do caminho ficou simplificado para que o objeto dessa pesquisa fosse realizado. E isso criou, de novo, um novo hábito para esse estudante ao fazer a pesquisa. Há uma certa preguiça sob certa perspectiva, mas essa preguiça ela se deve a que comportamento? Ao fato de que ficou muito mais simples fazer a busca pelo conteúdo que se quer? Talvez não, mas porque no momento em que esse estudante está fazendo a pesquisa, ele está replicando o mesmo modelo que ele adotava lá atrás, quando havia a necessidade de mergulhar nos livros. Ou seja, eu tenho agora um recurso digital que eu opero como um recurso analógico. Isso tem acontecido em um sem número de momentos da nossa vida. E quando eu digo que a pandemia se transformou nesse marco mais evidente de uma transformação, de uma presença tecnológica, e vocês dificilmente me ouvirão dizer que a pandemia acelerou a digitalização. Eu acredito que não. A pandemia, para mim, escancarou as diferenças, escancarou as dificuldades do ponto de vista de acesso à tecnologia. Quem já tinha um bom recurso continuou tendo acesso a esse bom recurso ou melhorou para que a experiência fosse melhor. Quem não tinha, ou continuou sem ter, ou conseguiu algo que minimamente lhe confere uma presença ínfima no ambiente digital, mas não é uma experiência digital completa. A gente ainda tem uma desigualdade muito acentuada do ponto de vista da digitalização. O Brasil é um país com muitos países dentro, são vários Brasis, e há uma diferença do ponto de vista de digitalização. E ela se dá não só pelo acesso à infraestrutura, mas por razões socioeconômicas. Esse é um ponto importante que afeta a vida de todos nós aqui, no meu caso, do ponto de vista da geração de informação, mas vocês na relação com os estudantes. Mesmo num estado como São Paulo, que é um país, né, se a gente colocar proporcionalmente em relação a outros países do mundo, há também uma desigualdade muito, muito grande. Nós vamos ter colégios de ponta que conseguem oferecer uma infraestrutura para os estudantes que os próprios estudantes poderiam pagar para ter. Em compensação, vamos ter regiões em que não vai haver a possibilidade de esse acesso ser feito, porque sequer há uma infraestrutura, um aparato liberado para aquela região onde aquela escola está baseada. Então, a gente vive essa dificuldade de recursos. Daí que eu não acho que a pandemia seja esse mar de rosas do ponto de vista de transformação digital. Há quem defenda isso, mas em cenários muito específicos. Tá bem? Do lado, então, dessas transformações mais evidentes, eu vou colecionar algumas aqui. As empresas adotaram o home office. Isso significa digitalização do trabalho? Para mim, não. Eu não acho que essa seja a grande digitalização do trabalho, porque a gente só converteu aquilo que o cara já fazia presencialmente no escritório, botou ele num outro lugar para fazer, que é a casa dele, às vezes a sala de jantar da casa dele, não é? A mesa da cozinha, botou ele lá, colocou uma câmera e ele continua fazendo tudo igual. A digitalização do trabalho passa pela implementação de recursos muito mais sofisticados do que uma câmera e um microfone. Ela passa por repensar os processos, os fluxos dentro da rotina do trabalhador, a quantidade de horas trabalhadas, porque um aumento no volume de horas não significa um aumento de produtividade, o uso de recursos de inteligência artificial que liberem tempo para esse trabalhador para usar mais a cabeça. A gente gasta muito tempo com serviços operacionais e pensa muito pouco.
a tecnologia, o trabalho digital, na essência, ele é um trabalho em que você pensa muito mais do que você faz operacionalmente tarefas. As máquinas podem fazer tarefas repetitivas. A gente não precisa ficar fazendo essas tarefas. E para muitas empresas, o home office, portanto, ele foi só um deslocamento do seu lugar de trabalho. Você dispersou as pessoas. Você não digitalizou a sua empresa. Portanto, é um erro na essência. O mesmo acontece no ensino. E aí dá para traçar um paralelo com essa história do pesquisar mergulhando nas páginas do livro e buscar no índice lá, no Wikipedia da vida. Por quê? Porque num momento de emergência, claro, vivemos uma situação absolutamente excepcional, com, infelizmente, uma tragédia global acontecendo, pessoas morrendo, e que se fez necessário o isolamento. Ponto. E o que se fez para resolver essa questão e não continuarmos continuarmos, aliás, com o trabalho sendo realizado pelas escolas, os alunos aprendendo e etc. Mandamos todo mundo para casa, alunos e professores. Ligamos uma câmera e continuamos operando como fazíamos numa sala de aula. Para o professor, as cadeiras e mesas enfileiradas se transformaram em pequenas janelinhas. Sob a perspectiva do aluno, nós temos agora um professor numa tela cheia para eles aparecendo ali enquanto eles assistem. Mas a tela, aqueles que conhecem o cancioneiro popular, vão se lembrar de uma música que fez sucesso há pouco tempo atrás, que dizia assim: a tela fria deste celular. A tela, ela é fria na essência. Ela nos afasta na mesma proporção em que nos aproxima. Muita gente talvez diga, não, mas tudo funciona muito bem. Evidentemente, funciona. Eu estou passando informações para vocês aqui, vocês do lado de daí, espero, estão mandando mensagens para a Ana e para o Marcos também, com comentários, críticas, mensagens raivosas contra o que eu estou dizendo, e nós estamos fazendo isso funcionar dentro dessa dinâmica. Mas, no longo prazo, há um esvaziamento das relações e dos laços que nos conectam enquanto indivíduos. Há uma impessoalização. E a gente não está usando o que no meio do caminho seria o mais importante. Todos os recursos que a tecnologia, no seu sentido mais amplo, poderia nos oferecer. Vou dar alguns exemplos do que seria uma efetiva transformação digital, e aí eu fecho essa minha primeira fala aqui, porque eu acho que ela já está muito longa. A gente está discutindo hoje as tecnologias imersivas, realidade aumentada e realidade virtual. Imagine uma experiência em que você tem ali numa sala de aula virtual, não nas telinhas, um ambiente composto, no meio do óculos de realidade virtual, com um fone de ouvido, todo mundo imerso nesse universo, e as pessoas olhando para baixo, para o lado, e reconhecendo que aqui tem uma carteira, ali tem um colega, ali o outro, e isso e aquilo, e você está vivendo um ambiente de imersão. A gente faz isso com os games. Por que a gente não pode criar esse mesmo ambiente para a educação, para uma sala de reunião numa empresa que trabalha com funcionários ainda remotamente? Nós usamos métricas para analisar o comportamento das pessoas no varejo. Não é? O varejo sabe tudo. Eles sabem quanto tempo a gente fica numa página de um site, eles sabem quanto tempo você demorou para comprar, qual é o próximo produto que você vai se interessar, quanto tempo precisa para tomada de decisão do consumo. Dados, dados, dados e dados. A gente depende cada vez mais deles, mas não só dos dados, porque os dados em si não nos entregam nada. Alguém que tem muitos dados, mas não tem capacidade analítica, não tem nada. Logo, o que precisa ser entregue para o professor, o que precisa ser entregue para o gestor de uma empresa, estou fazendo esse paralelo para a gente entender que essa é uma realidade que pode operar em qualquer ambiente, mercado de trabalho, no mundo corporativo ou numa relação dentro de sala de aula. O que um professor, o que o gestor precisa receber são as informações sobre o desempenho, com a minutagem. A gente pode saber se um motorista que está atrás de um volante está cansado e o carro indica que ele precisa parar. Vocês sabiam que existe esse recurso, essa tecnologia nos carros mais sofisticados? Existe. Por que a gente não consegue medir o desinteresse de um aluno quando está fazendo uma aula por videoconferência? Por que a gente não consegue medir o índice de dispersão dessa sala para saber que pontos atacar? Por que a gente não consegue entender em que disciplinas um aluno está indo melhor ou pior a partir da resolução a problemas feitos em softwares que hoje substituem os cadernos?
a gente pode digitalizar essa relação e extrair dados que nos deem a dimensão completa de algo que no consumo é tratado como user experience, que é a experiência do consumidor. Hoje, saber sobre o consumidor é muito importante. Isso define o sucesso de uma empresa em um determinado nicho ou não. Por que a gente não adota isso dentro de uma empresa para entender a experiência do colaborador? Por que a gente não adota isso na sala de aula para entender a experiência do estudante? E por que a gente não inverte a mão? Por que a gente não olha a experiência do professor? Por que a gente não consegue entregar essa métrica que faça sentido do ponto de vista de análise para reconhecer o que mais a gente pode entregar para que essa relação seja efetivamente digital? E aí eu insisto, a tela, a relação por tela não digitalizou a nossa vida, porque a gente já fazia isso. A gente já mandava carta, a gente já fazia ligações telefônicas, a gente fazia videochamadas e agora a gente tem videoaulas. O que precisa mudar é o contexto. O meio já mudou. O meio agora é a tela. É tudo no quadradinho. Mas e quando a gente vai trazer essa experiência para o momento híbrido? As aulas estão voltando. Algumas escolas já estão recebendo os alunos, os professores, em rodízio, enfim, em cenários alternados, mas há uma proposta de volta aí a uma relativa normalidade, se é que algum dia foi normal. Esse é sempre o meu ponto. A gente só volta para o novo normal se um dia já teve o primeiro normal. Como eu não acho que nada que nós vivemos nesse mundo seja normal, é difícil que a gente volte ao novo normal. Mas, de todo modo, há um ensaio para isso. Como é que a gente junta todo esse conceito de análise de dados, de uma tecnologia que já chegou, os alunos já entenderam que o computador é uma realidade, e traz essa experiência mais digital? Esse é o nosso próximo desafio. Essa é a nossa próxima fronteira. Falei demais. Ô, Carlos, aqui a gente tem várias manifestações aqui no chat que as pessoas estão colocando que uma das maiores dificuldades que se enfrenta aqui na educação, por conta da pandemia e a utilização de recursos tecnológicos, é a questão de ter o recurso, né, que muitos professores não têm o recurso. Então tiveram algumas pessoas aqui que colocaram, olha, eu não tenho notebook, eu não tenho celular, enfim, e isso não nos é dado para que a gente tenha esse recurso para utilizar. E alguns também mencionando aqui que acho que é um dos maiores dificultadores que a gente tem, pensando aqui no estado de São Paulo, nós temos regiões completamente diferentes. E a gente tem região aqui que, por exemplo, não tem internet, né? Ou a internet, o sinal da internet é muito ruim. Então, muitos aqui colocam que uma das maiores dificuldades é você alcançar o aluno, trazer o aluno para essa realidade, porque ele não tem acesso, ou também porque tiveram algumas pessoas que colocaram aqui que nós temos alunos de ensino fundamental, ensino infantil, que não necessariamente têm a capacidade de ficar sentado ali, né, e escutando a professora falar. Eu posso dizer isso com exatidão, porque eu tenho um filho de 5 anos. As aulas dele são, quando é aula remota, é um horror. Esse é um aspecto importantíssimo, que é o que eu mencionava, do reconhecimento de que não basta a gente entender que o meio, por ser digital, ele já nos oferece a experiência digital completa. Porque, veja, o que retém os mais jovens, sobretudo, todos de maneira geral, os jovens de uma maneira geral, mas os mais jovens em especial, em ambientes digitais. Vamos pegar como referência os produtos mais consumidos por eles? Vai lá no YouTube e coloque a ferramenta lá, a opção Kids, e você vai entender o que eu estou dizendo. Há um processo de construção de narrativa que ela já extrapolou aquilo que os professores do maternal, os professores lá do jardim de infância adotavam e adotam ainda para o modelo presencial, para a experiência presencial com esses alunos, e criou um outro tipo de linguagem, um outro tipo de recurso para captar essa atenção, na mesma medida em que, por meio de uma série de repetições, ou seja, não é nada diferente do que a escola já faz com essas crianças, que é a construção ali por meio de uma repetição
e da construção de sentido, de valor simbólico para as coisas, eles estão fazendo isso no digital. Qual é o desafio do professor nesse sentido? Ele não tem essas mesmas armas para brigar, porque há um aspecto gráfico, há um aspecto sonoro. É basicamente como se a gente estivesse dizendo aqui que para que haja uma efetividade maior nessa relação, falando dos mais novos, tá, Ana? Para que a gente tivesse uma efetividade nessa relação, é como se a gente estivesse criando um universo galinha pintadinha para a educação, do ponto de vista de narrativa, do ponto de vista de linguagem e do ponto de vista de recurso, que é o que faria com que esses alunos estivessem ali dentro desse looping, sem que eles tivessem a percepção de que se trata de uma escola. Porque alguns estudos saíram recentemente e mostram que a capacidade dessa turma de retenção não passa dos 20 minutos. Ou seja, a cada ciclo de 15, 20 minutos, o professor precisa reconstruir completamente a narrativa que ele estava desenvolvendo para trazer de novo essa molecadinha. Só que, veja, a economia do nosso tempo, ela não é baseada em dados. A maior moeda do nosso tempo, vocês sabem qual é a maior moeda do nosso tempo? A maior moeda do nosso tempo é a atenção. E essa moeda, ela custa muito, 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 muito mais caro do que qualquer Bitcoin da vida. Essa moeda, ela começa a ser negociada pelo bebê quando ele ainda está na barriga da mãe. Quando ele nasce, a cotação dessa moeda sobe. E dentro da sala de aula, num modelo como esse em que nós estamos vivendo agora, em que o professor está tão distante que não adianta ele tocar, ele não vai conseguir, não existe um recurso lúdico que ele possa usar, a cotação ela dispara assim, a um valor talvez inalcançável. Por quê? Porque qualquer outro tipo de sinal é mais encantador do que olhar para a tela. Então, isso vale para a molecadinha, como você mencionou, e vale para os mais velhos. Você sabe qual é um dos maiores índices de ineficiência durante reuniões online? É quando as pessoas, pela suposição de que estão na reunião online e ninguém está vendo que elas estão realizando outras tarefas enquanto elas estão nessa videoconferência, elas estão trabalhando, que estão ganhando tempo. Pressuposto, eu estou ganhando tempo. Então, está lá na reunião, fritando de digitar e-mail, responder aquilo, fazer outra coisa, imputar dado no sistema, e vai, volta. O que acontece? A reunião se torna mais longa do que deveria, menos produtiva, e a nossa capacidade de decisão, uma reunião, em geral, ela é feita para decidir coisas. Não é o colegiado que vai lá para tomar uma decisão, ou criar uma estratégia, ou qualquer coisa do gênero. Ela se torna nula. E a gente vai reduzindo o protagonismo individual das pessoas, a gente anula tudo isso. Então, essa dispersão, de novo, a economia da atenção, essa dispersão gera esse efeito. E aí a gente acaba complicando muito esse processo. E aí você mencionou um outro tópico, não sei se eu me fiz claro com a história da atenção, se eu respondi aí o que as pessoas estavam manifestando. Fez sim. No caso de infraestrutura, eu escrevi recentemente na Technology Review, não nessa edição, na edição anterior, sobre educação digital. E fiquei assustadíssimo quando eu estava fazendo a pesquisa para esse artigo. Eu fiquei assustadíssimo com os nossos índices de evasão escolar. É uma coisa assustadora. E o principal aspecto, ele é a questão, ele está amparado na questão econômica, certo? O jovem tem que pagar as contas, ajudar a pagar as contas em casa, de modo que ele faz uma opção de investimento do quê? Do tempo dele. De novo, essa moeda que ela é presente na nossa vida o tempo inteiro. Ele faz uma opção de tempo. Eu preciso gastar mais tempo trabalhando para botar comida dentro de casa do que estudando. Porque o estudo ele é um investimento de médio para longo prazo. O trabalho ele é um investimento efetivo. Eu tenho dinheiro na minha mão agora. Principalmente para quem precisa daquele dinheiro naquele momento. Então, nós temos taxas altíssimas. E nós temos uma parcela da população, quando a gente pega os dados da Anatel, embora a gente esteja agora numa discussão sobre o 5G, e os chineses já estejam lançando satélites para fazer teste do 6G,
2G, nós temos regiões aqui no Brasil cuja cobertura ainda é do 2G. A maior penetração de internet entre os novos entrantes, as pessoas que estão se conectando pela primeira vez, é por meio de um aparelho celular. E eu não estou falando de um iPhone de última geração. Estou falando de um smartphone que mal e mal consegue fazer uma foto com uma qualidade ali minimamente aceitável. Tá pior que essa minha câmera aqui, que hoje está lastimável, me desculpem. Então, veja, há uma dificuldade de infraestrutura. E São Paulo é ainda, apesar dos pesares, e há indicadores também muito complicados no estado de São Paulo, e vocês sabem isso muito melhor do que eu, porque não olham os números, vocês estão vivendo essa realidade. São Paulo, eu afirmo, segundo as estatísticas, um mar de rosas dentro da realidade que a gente tem em algumas regiões. Porque, bem ou mal, num deslocamento pequeno, relativamente pequeno, falando, a gente ainda encontra algumas zonas em que não há escuridão tecnológica, ou seja, não tem sombra, você tem ali algum tipo de acesso. Há um Brasil mais profundo em que isso não existe. E como é que a gente faz isso? Há programas do governo federal, promessas, isso e aquilo, mas do ponto de vista prático, como é que a gente faz isso? A gente começa resolvendo isso com vontade. Né? Alguém tem que ter vontade de solucionar um problema, que basicamente é colocar muitas antenas por aí, passar muitos cabos de fibra ótica a colar, conectar tudo isso e acabar com essas zonas escuras. A perspectiva é que o 5G venha para também resolver isso. Mas a tecnologia chega primeiro, assim como qualquer outra coisa no mundo, onde o dinheiro está. E, portanto, o 5G, que pode ser a solução no papel, para muitos desses nossos problemas de infraestrutura, o 5G primeiro vai atender aqueles que já têm um bom 4G. E depois ele começa a ser esparramado. Então a gente ainda vai conviver com essa dificuldade. O grande desafio, qual é? É que, do ponto de vista das aplicações, mesmo naquelas regiões onde a infraestrutura é mínima, para o lazer o camarada encontra o acesso. E isso é muito louco. Porque, às vezes, o cara não tem o mínimo do mínimo do mínimo. Mas um smartphone furreca para ter WhatsApp e conversar existe. Logo, trabalhos que podem ser feitos pontualmente, e há iniciativas globais que vêm trabalhando com isso. O Google tinha projetos nessa direção, o Facebook tinha, se não me engano, o Facebook desativou um desses projetos de tentar aumentar essa infraestrutura por meio de balões que emitiriam um sinal de internet. Essas iniciativas elas podem ajudar a chegar nesse camarada e mostrar que não é só para o entretenimento. E aí há um outro esforço que precisa ser feito em conjunto, evidentemente, que é de capacitar o Estado, de maneira geral, aí a gente vai falar da educação, mas todo o aparelho do Estado, para que ele se faça presente na vida dessa pessoa de maneiras absolutamente adaptáveis. O que é isso? Eu preciso ter uma página para que o cara acesse a apostila, por exemplo, que seja tão leve, mas tão leve, mas tão leve, que até com a pior das internets ele consiga acessar. Isso é a universalização. É eliminar fronteiras e construir pontes. E a gente ainda engatinha muito nesse processo. Ô, Carlos, e agora eu vou colocar o Marcos aqui na conversa, né? Porque você está falando bastante de acesso à internet e questão. Por exemplo, eu estou aqui hoje em Perdizes, né? Que os estúdios ficam aqui em Perdizes, e aqui a internet é horrível, mas é por outros motivos, né? Por conta de antena aqui que não pode ser colocado porque tem hospital, porque tem escola, então é questão de uma política um pouquinho mais ampla, né? Não estamos falando de ter acesso, de chegarem, como tem em alguns lugares que não tem, né? E aí eu só queria colocar, ô Marcos, se você puder aí contextualizar o Carlos um pouco, eu não quero jogar para o lado político, tá? Eu só vou colocar para a gente chegar numa ideia assim, o que a gente deveria fazer, como a gente deveria pensar para tentar melhorar, né? Então, Carlos, a secretaria, com o começo da pandemia, lógico, como você disse, tudo foi acelerado, né? A gente tinha acesso à tecnologia, mas não necessariamente a gente utilizava da melhor forma.
E aí a gente teve que correr contra o tempo, né? Então, a secretaria, uma das coisas que foi identificada com os dados que você está falando, que realmente são importantes, que muitas vezes a gente tem e não usa a favor, uma das questões foi os alunos não estão acessando. Nós estamos tendo uma evasão enorme, né? A gente já tinha uma evasão relativamente grande por um dos motivos que você falou é exato, que o aluno vai trabalhar, vai ter um outro foco por conta de tempo, enfim. E aí a gente identificou dentro da secretaria que os alunos não tinham acesso à internet. Muitos ou não tinham o aparelho, ou outros não tinham a internet, né? Então, Marcos, você pode contextualizar aí o que a secretaria fez e também a secretaria fez um outro ponto para professor. Resolveu? Já vou dizer de antemão, não, porque não atendeu todo mundo, é questão de política pública, é uma coisa ampla e, enfim, é para a gente discutir. Marcos, sua fala. Vamos lá. Primeiro, até comentar aqui, tem bastante gente mandando aqui no chat falando sobre a sede. Essa é uma das nossas dificuldades da tecnologia, né? A tecnologia, às vezes, ela nos prega peça, né? Quando eu comecei a estudar tecnologia, o Carlos, falaram para mim que era exatas. Mas aí, na hora que a gente começa a ver que está tudo desenhado, tudo certinho, o negócio vai lá e degringola, dá problema, os donos da ferramenta não acham o problema, então a gente tem passado essa dificuldade aí. Nesses dias, eu vou até fazer uma live amanhã, provavelmente com os professores, para falar sobre isso. Mas contextualiza o que é a sede, Marcos. Explica para o Carlos o que é a sede. Eu vou falar. O Carlos, a sede é a nossa plataforma que a gente tem todos os sistemas dentro da sede. É uma plataforma que tem todos os nossos sistemas lá dentro. E a gente está passando por um momento de instabilidade nela. Fica dentro da ferramenta da Microsoft, pelo Azure, e nem a Microsoft está conseguindo achar também o erro. Para você ter uma ideia, o grau que a gente está aqui. Essa noite, por exemplo, eu virei a madrugada acordado, né? A gente tem passado alguns dias assim, e a gente tem feito um trabalho para solucionar, claro, porque a gente precisa que a sede esteja funcionando para que os professores consigam trabalhar, para que as pessoas que dependem daqueles dados que vão ser incluídos dentro da sede sirvam para eles como evidências para tomadas de decisão também. Isso realmente é importante, porque a gente está com uma plataforma hoje com problemas, né? Então, até para o nosso pessoal que está aqui, eu estou pontuando isso e até peço desculpas aí pelos esses inconvenientes que a gente tem passado. E aí, Carlos, eu queria fazer uma pontuação e te fazer uma pergunta, né? A gente aqui fez um trabalho de disponibilização de chips, né, com planos de dados para alunos e para professores. Os professores também têm a ligação, porque também dá para ele fazer um trabalho de busca ativa, coisas do tipo, né? Então, a gente tem feito esse trabalho para disponibilizar cada vez mais ferramentas, né? Compramos computadores para as escolas, a gente tinha uma média de internet nas escolas com link dedicado de 8 MB, a gente subiu para 16. Só que assim, agora, depois da pandemia, tudo começou a vir para a tecnologia. Então, muito mais pedido de dados, muito mais pedido de sistema, muito mais necessidade de equipamentos, muito mais necessidades de novas aquisições, de novas infraestruturas. E eu queria saber como que você tem visto isso, tá? Se isso esse aumento de utilização da tecnologia está fazendo a tecnologia ficar mais acessível para as pessoas, que eu vejo que é o que deveria acontecer, né? Ficar cada vez mais baratas, ou se as empresas aí estão acabando se aproveitando que esse boom da tecnologia, estão se aproveitando de alguma forma comercial em cima disso. Claro que
a expectativa é que ficasse muito mais barato as coisas e que a universalização da utilização da tecnologia aumentasse, né? E eu queria saber aí como que você vê essa, esse movimento da tecnologia. É engraçado, né? Porque a gente tem que comemorar, evidentemente, que mais recursos tecnológicos estejam sendo demandados pelas pessoas, pelas organizações e etc. Na mesma medida, a gente precisa acender um sinal de alerta aí bem importante, identificando que não basta o acesso à ferramenta. Esse trabalho que vocês desempenham aqui, ele é crucial. Por quê? Porque a gente tem um índice muito alto de subaproveitamento dos recursos. Não é? O que a gente mais vê, e eu converso muito com executivos de empresas de tecnologia que estão implantando, desenvolvendo, não é, a infraestrutura, e aí que passaram a fazer de maneira mais intensa também os treinamentos corporativos, para falar mais do ambiente corporativo, claro. O que eles alegam para mim é o seguinte: Aros, no começo, havia um entendimento, que, sob certa perspectiva, não estava errado, de que era preciso comprar tecnologia e investir em peso para conseguir o melhor resultado para o negócio, para fazer com que a empresa caminhasse. Só que, muito rapidamente, essa lógica ela se provou errada. Por quê? Porque não é só implementar tecnologia, qualquer tecnologia, a melhor tecnologia, a tecnologia mais cara, a tecnologia mais nova, sob qualquer pretexto. É preciso, primeiro, fazer a seguinte pergunta: para que ou por que eu preciso desse recurso? Se você não tiver uma boa resposta para essa boa pergunta, muito provavelmente você está jogando dinheiro fora. E o que a pandemia fez? Ela lançou as empresas que não estavam atentas para essa realidade, que não vinham trabalhando de modo a investir corretamente em infraestrutura, em tecnologia, lançou essas empresas a uma corrida desenfreada em busca de soluções para problemas que eles sequer sabiam que existiam. E aí a gente teve de início um gargalo de pessoas correndo atrás de remédio para uma doença que não estava ali, ou tentando sanar uma doença de maneira com o remédio errado, vamos colocar assim. E aí se identificou no meio do caminho que era preciso fazer o processo de trás para frente. Primeiro você reconhecer esse problema, a maneira de solução, fazer a implementação. E isso foi efetivo. Boa parte dos negócios que melhor incorporaram as tecnologias ao cotidiano, ao mínimo, do mínimo da operação, conseguiram atravessar o período mais agudo com uma certa malemolência, vamos dizer assim. Houve problemas, claro, mas o cara conseguiu se manejar, como dizia a minha avó, rebolou e deu certo, fez o que tinha que fazer. E, sei lá, começou a vender por meio do WhatsApp, colocou um CRM básico ali para fazer a gestão e conseguir divulgar mais, fazer marketing com os produtos e etc. E a coisa caminhou. Então, eu acredito que a gente viveu um primeiro momento de adoção desenfreada. Agora a gente está vivendo um momento de entendimento do que esses recursos são. A gente está passando por uma fase de informação/educação. E aí a gente vai começar a chegar numa fase de uma implementação mais assertiva e mais efetiva. E é nesse nível que a gente vai começar a perceber como recursos de inteligência artificial, de análise preditiva, as tecnologias de imersão, o uso das ferramentas de engenharia social, como tudo isso vai funcionar para a gente criar uma experiência customizada para as pessoas. No caso da educação, o cliente quem é? O cliente é o aluno. Mas tem um outro cliente que também é fornecedor, mas é um cliente importantíssimo, que precisa estar bem atendido ali, que é o professor. Então, esses dois agentes aí vão ser atendidos de modo a terem as suas experiências mais customizadas no curto prazo.
E quando eu falo de uma experiência customizada, é basicamente aquilo que a gente vê nas lojas, né? O e-mail marketing que eu recebo é diferente do e-mail que o Marcos recebe e que a Ana recebe, porque para mim tem uma oferta, para ele outra e para ela outra. As entregas vão ser diferentes para cada pessoa, porque se terá, à medida que você mencionou aí que é o Azure, né? Que é o da a nuvem da Microsoft, que aliás é uma plataforma excelente, que está sendo a base de estudo. Eles têm aplicações de inteligência artificial incríveis dentro da nuvem deles, ou seja, só a geração desses dados. Mas tem um fator que a gente não pode ignorar nunca, e que esse, para mim, é o grande trunfo da digitalização da educação, que é o nosso papo aqui. A gente precisa entender que para pescar a atenção dessa galera, dos estudantes, em qualquer idade, e aí entendendo que a competição por essa atenção ela é cada vez mais acirrada, a gente precisa usar os recursos que todas as outras plataformas que disputam essa mesma atenção têm em mãos. O professor, a aula, não podem ser menos interessantes do que o jogo que está rolando no app. Não podem ser menos interessantes do que a live que está rolando na Twitch. Essencialmente, o que eu estou querendo dizer é que o professor não pode perder para o youtuber. O professor tem que ser tão bom quanto o youtuber. E aí, talvez os mais conservadores agora estejam com os cabelos em pé, me xingando e tal. Não quero que o professor pinte o cabelo de roxo, que ele comece a falar gírias, nada disso. Eu estou dizendo que a construção da narrativa, e aí é puro storytelling, cara. Uma das habilidades mais importantes nesse processo em que a gente está usando a tela e que a gente perdeu porque o que é a nossa comunicação, né? Quando eu estou lá tendo a ousadia de ser professor também, dando aula em pós-graduação, e eu falo do básico da comunicação, ela exige de nós todos os nossos sentidos. A gente se comunica com o cheiro, a gente se comunica com o ouvido, a gente se comunica com o gestual. A fala é o último recurso. Todo o resto vem antes, né? Só que o vídeo tira da gente uma parte desses sentidos. Porque se o cara fizer isso aqui, ó, e desligar a câmera, acabou. Eu já perdi, eu não sei como ele está reagindo ao que eu estou dizendo. E aí, como é que o youtuber, como é que essa galera que faz a live, falando para quem não se sabe está do outro lado, faz? Bom, eles criam recursos narrativos, o storytelling é muito bem amarradinho para que você tenha esse processo. Então, a gente precisa usar da gamificação. Eu não sei se vocês já passaram por isso aqui, mas a gamificação é hoje uma das grandes aliadas do ensino, em qualquer fase, principalmente dos mais jovens, mas em qualquer fase. Né? A gente vive uma gamificação dos negócios, gamificação disso, gamificação do ensino, cara. E aí todos esses recursos eles vão depender de tecnologia, mas eles vão depender do quê? De uma capacitação profunda das pessoas para usar esses recursos. E aí a gente vai ter que ter o acesso à ferramenta, a implementação dessa ferramenta, que eu concordo com você, que a tecnologia é a mais humana das exatas. A gente vai precisar ter uma implementação desses recursos, entender o contexto dessa implementação e compreender que é uma capacitação que não cessa. Porque tudo que a gente conversa hoje, amanhã já é mentira sobre a velocidade da evolução tecnológica. Então, é um ciclo que ele gira muito, muito, muito rápido. Mas o desafio está aí, nesse processo de fazer implementação e capacitação, implementação, capacitação, implementação. É tipo o pistão do trem, sabe? É exatamente isso. A marcha ela só vai acontecer se essas duas coisas estiverem no mesmo compasso. Porque se a gente ficar para trás, o recurso ele já foi perdido. Porque amanhã ele já mudou. Ô, Carlos, tem muita gente aqui colocando aqui no chat, né, sobre a questão da capacitação, né? A gente entende que é necessário ter uma capacitação, uma formação, uma reciclagem, né, pode-se dizer assim, mas o problema é como que a gente consegue, nesse momento, como você falou lá no começo, que muitas pessoas em home office, aliás, você estando em casa, no caso das pessoas que estão em casa, você tem um trabalho muito maior, porque você também tem o trabalho de casa, você tem a criança, você tem as outras coisas, né? Então, como fazer um essa amigo associação... batizou, Ana,
Oi? Como um amigo batizou, é o Hell Office. Exatamente. É difícil, então a gente tem essa questão, né? E muitos estão relatando aqui que trabalham muito mais, né? Então, como que a gente consegue esse tempo, né? Na nossa agenda, na nossa vida, para a gente conseguir juntar essas coisas, porque não que não seja necessário, é inevitável, mas como que a gente consegue colocar isso na conta, né? Na nossa conta diária aí? Tem duas coisas que eu aprendi, inclusive uma delas com o meu xará Carlos, esqueci o sobrenome dele, da Udacity. A Udacity é uma plataforma de educação que eles chamam de nanodegrees. O que são os nanodegrees? São as pequenas formações. E elas são formações que acontecem em paralelo ao dia a dia, ao cotidiano. A primeira coisa, a primeira máxima que eu aprendi com ele, quando conversávamos sobre educação em tempos digitais, foi o seguinte: ele dizia assim para mim, Aros, não dá mais para parar e dizer, olha, agora eu vou me atualizar. Porque no momento em que você, teoricamente, sai do mercado, sai da sua rotina para se atualizar, supostamente, você já perdeu o bonde. Porque o mercado foi e ele evolui muito mais rapidamente do que qualquer processo de formação que existe. Né? O tempo que você vai montar um curso, preparar a didática para ensinar, e ficou velho. É a nossa velocidade hoje, é a velocidade do digital. Então, o que ele dizia para mim era o seguinte, Aros, os melhores modelos acontecem como? Trazendo a prática, o recurso, juntando eles dois e dizendo, ó, caminhamos nessa direção. Pego a prática, o recurso, estamos indo para lá. Prática, recurso, estamos indo para lá. É desse jeito que as empresas no Vale do Silício operam. É desse jeito que as empresas em Israel operam. É desse jeito que as empresas na China operam. Ele traz o contexto da demanda no mercado, reúne o que é tecnologia, ou seja, o que é recurso, o que é ferramenta, e pode aumentar se precisar, Wilson. Eu estou dentro da técnica da rádio, eles estão tentando ajustar o áudio aqui, ele está sofrendo no silêncio do meu lado, e pode aumentar se precisar. Desculpem. Então, eles pegam esses recursos, atualizam esses recursos de modo otimizam esses recursos de modo que eles se tornem âncoras importantes para prender ali a demanda, e aquilo vai virando, e você continua se adaptando enquanto o processo está rolando. Eu vou dizer o seguinte, que vocês já estão fazendo isso. Vocês estão fazendo isso de que maneira? De uma maneira pouco metodológica. Por quê? Porque é uma estrutura muito grande, uma estrutura descentralizada, em que você tem experiências também muito distintas. Fazer isso numa empresa na China é muito fácil. Todos os processos estão colocados lá nos post-its, aquele inferno de post-it, que é essa metodologia ágil. Todo mundo está vendo, lá está funcionando, está tudo muito lindo. E todo mundo segue aquilo. Agora, vai fazer isso você tendo uma escola num bairro de classe média alta e outra escola lá na periferia, lá no fundão. Que são realidades completamente diferentes, em que só o professor, os professores, evidentemente, daquele núcleo, é que conhecem o contexto. As ferramentas que o professor que está no contexto da periferia são diferentes, extremamente diferentes das ferramentas que são necessárias para os outros professores lá daquela outra região. E quando eu digo ferramenta, aí eu estou falando de dois tipos de ferramentas aqui que são muito importantes, acho que vocês já devem ter discutido isso também aqui nessas formações, e que são duas ferramentas que a gente... duas habilidades, né, que a gente desenvolve. As soft skills e as hard skills. As hard skills vocês desenvolvem com o Marcos, que é o cara que traz para vocês conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico ele é preto no branco. Ele é o seguinte, olha só, essa ferramenta faz isso, para que ela faça isso melhor, você precisa fazer isso, 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 isso. Repetição, ferramenta funcionou, vamos para o jogo. As soft skills é que são complicadas. Soft skills são as habilidades emocionais. E hoje, em tempos digitais,
as pessoas ficam assustadas quando isso é tratado, mas em tempos cada vez mais digitais, falar sobre as habilidades humanas é tão ou mais importante do que falar sobre as habilidades tecnológicas, os recursos tecnológicos. Então, sob o ponto de vista de formação, a base tecnológica pode ser a mesma, no caso da educação, mas são as hard skills. Mas as soft skills, que são aquelas que precisam ser trabalhadas no íntimo do indivíduo e de maneira muito particular, essas são quando eu disse assim, a linguagem que precisa ser adotada. Bom, o abelhudo do Carlos Aros está dizendo para um bando de professor que sabe fazer muito bem o que fazem há X anos, que eles precisam mudar a maneira como eles se comunicam com os alunos. Esse cara é um enxerido. Ele não sabe que eu já desenvolvi uma técnica para eu me comunicar com esses meus alunos. Esse é um desenvolvimento que ele, no mínimo, demandou um aprimoramento de soft skills. Porque você teve que trabalhar sua capacidade como indivíduo de se comunicar, de entender o outro, exercício da empatia e uma série de outras habilidades, vamos colocar assim, que são necessárias. Então, a capacitação, veja, essa é uma pergunta complicada, porque a capacitação está dividida nesses dois núcleos, que são absurdamente conectados. Você aqui metido de dizer que conheço como a secretaria trabalha essa questão com os professores, do ponto de vista desse atendimento. Não sei, desconheço, sou ignorante sobre esse tema. Mas eu imagino que, do ponto de vista dos núcleos, ou seja, quando a gente vai descendo para as escolas, em que aí você trabalha o nível do indivíduo e não do todo, esse trabalho seja feito. Ou pelo menos deveria ser feito. Porque essas habilidades elas são muito importantes. Agora, do ponto de vista tecnológico, o que eu recomendaria, que é o que eu tenho visto muito em empresas, são as sessões em grupo. Isso aqui que nós estamos fazendo. Então, a semana que vem nós vamos falar sobre o Microsoft Teams. E vamos todo mundo fazer esse processo, que é o que vocês estão fazendo de maneira uma maneira muito macro, né? Porque o micro, o que ele é? É pegar o que o Marcos ensinou para vocês aqui no topo e descer para o nível da escola. E aí é que está o pulo do gato. Vocês vão juntar as habilidades que vocês têm, que são muito particulares, que vocês entendem aquele universo, com as habilidades que ele entregou para vocês, que são as habilidades tecnológicas, técnicas. E aí vocês vão desenvolvendo esse aprimoramento. E isso não vai parar nunca mais. E aí eu vou dizer uma outra coisa que talvez não seja muito animadora. Nós, e aí eu vou me incluir nesse grupo, porque eu, embora seja novo, já não sou mais tão novo também. Esse processo para os mais jovens, para uma geração que já nasceu conectada, ele é muito mais ágil. Então, quando a gente tiver... Eu, por exemplo, demorei muito para entender como o TikTok funciona. E eu estou mais perto do grupo que usa o TikTok, que é o público-alvo do TikTok, do que outras pessoas que eu conheço. Mas eu demorei para entender a lógica dele. Quando eu entendi, foi um fenômeno. Não fiz nenhum TikTok até agora, porque eu acho uma babaquice, mas eu acho legal, do ponto de vista de linguagem, o exercício que é fazer um troço daquele. Eu não faria um TikTok, pareceu idiota. Mas veja, o exercício de linguagem, o uso dos recursos de vídeo, a construção de narrativa, tudo que o TikTok nos impõe é a maneira como a nossa molecada entende o mundo. Se eu quiser passar algum conhecimento para o meu irmão, que tem 15 anos, eu tenho que tratar com a mesma narrativa, com a mesma linguagem, com os mesmos recursos que o TikTok imprime. Só que eu levei muito mais tempo do que ele para entender como o TikTok funciona. Esse é o nosso desafio. Quando a gente chega para entender como funcionou, eles já são PhDs. Então, o nosso esforço é sempre maior. Boa. Tem bastante gente comentando aqui com a gente no chat, né? O pessoal, todo mundo falando assim, você me representa, adorei sobre o TikTok. Eu tenho um filho de 6 anos aqui, é muito mais fácil para ele mesmo, né? Porque quando a gente começou nessa parte da tecnologia em si, né, ela já era o feito ali para nos ajudar,
né? Não só, e tinha pouco entretenimento, né? Então, assim, eu também já não sou tão mais novo, eu conheci bem aquela tecnologia antiga que era mais pensada para a gente usar um Word, um Excel, um PowerPoint para ajudar no trabalho, pesquisa de escola, coisas do tipo. E o pessoal tá falando assim, ó, vou fazer TikTok. Ó, pessoal, se fizerem TikTok, me marca, por favor, hein? Eu quero ver. Mas eu vou dizer por que é importante fazer o TikTok. Só vou te interromper rapidamente. Tranquilo. O TikTok, o Quai, o próprio YouTube. Porque se a gente quer se comunicar... Eu escrevi sobre isso também recentemente numa coluna que eu tenho numa revista do Paraná. Eles me pediram para falar sobre redes sociais. E aí eu estava naquela semana em que eu estava escrevendo, eu estava indignado, faz tempo isso, eu estava indignado porque eu não conseguia entender o que diabos era o TikTok. Eu fui ler tudo que tinha, achei artigo de pesquisador na Ásia, na Europa, fui ler, falei, cara, esse negócio está me consumindo, eu não consigo ver graça nisso. E eu falei, pô, como é que esses caras... E aí eu comecei a mergulhar naquilo, e aí eu fui caminhando para outros tipos de recursos que também estão sendo muito utilizados pelos mais jovens. E aí, quando você coloca lado a lado as plataformas, é possível fazer uma linha do tempo, não só do ponto de vista cronológico do lançamento delas, mas da evolução no que diz respeito à adoção e à incorporação de hábitos que surgem dentro, né, comportamentos que surgem nas plataformas e que são levados para fora delas. Porque a dimensão de popularidade de algo não é a conversa que acontece no Twitter. É quando a conversa do Twitter ela sai de lá e vai para a mesa do bar. Isso significa que a gente cruzou aquela fronteira imaginária entre o online e o offline. Idem no TikTok. As musiquinhas, entrem lá no TikTok, vocês vão ficar loucos. As musiquinhas elas marcam, gravam na tua cabeça, parece uma tatuagem no seu cérebro. Veja se não é esse um recurso de aprendizado que se para a criança criar a musiquinha no cursinho, no vestibular, não tem a musiquinha? Até hoje eu sei quanto vale um mol por causa de um bendito de um professor que cantava. 6 vezes 2 é 20. E o cara cantava esse inferno de quanto vale um mol. É o TikTok. É a narrativa do TikTok. Então, o youtuber, o Felipe Neto, o Lucas Neto, a dinastia dos Neto no YouTube, esses caras eles têm o domínio da forma, da comunicação. Essencialmente é isso. A plataforma ela vai mudando. E ela vai mudando o nosso comportamento e a maneira como a gente absorve. Então, façam o TikTok. Entendam por que diabos que os alunos ficam fazendo a dancinha. Vocês vão entender que tem muito mais de comunicação, de linguagem, de narrativa, do que qualquer outra coisa. E aí vocês vão entender que dá para ensinar, por exemplo, a história da família real sob a ótica do TikTok. Você pode ensinar quanto vale o mol, né? Por meio Então, vocês conseguem criar esses recursos de aproximação. Se isso não é digitalização, minha gente, eu não sei o que mais poderá ser. Mas esse processo, ele nada tem a ver com a tecnologia. Quer dizer, tem tudo a ver com a tecnologia na mesma medida em que não tem. Porque eu não preciso estar na tecnologia para usá-la como um recurso para mim. Eu entro no TikTok, entendo como ele funciona, aplico num outro contexto sem estar dentro do TikTok. Porque, de novo, o risco de estar dentro do TikTok para ensinar é que você perde com a concorrência. Porque é muito mais legal ficar vendo os outros vídeos lá do que ficar correndo atrás da aula. Então, a grande sacada é como é que eu me misturo ali no meio. E aí você vai levando isso. Façam o TikTok e se fizer challenge, me marca que eu quero ver vocês passando vergonha. Ô, Carlos, e deixa eu te fazer uma pergunta sobre a tecnologia, assim, até para gente que a molecada está muito mais nesse contexto do próprio Kawaii, do TikTok, desse tipo de coisa. O que você acha, assim? A gente utiliza a ferramenta e às vezes a gente tem ali um pouco de dificuldade até a gente conseguir. Isso você acha que é mais pela nossa dificuldade ou é um medo de conhecer novas coisas, de ser tudo muito novo? A gente pode buscar no Darwin essa explicação. Eles já evoluíram. Ou a gente vai buscar lá na sociologia e entender o hábitos, né? Eles já fazem, aquilo já é intrínseco, né? Já está neles. Essa geração, ela percebe o mundo sob a ótica do que é o digital.
A gente achava engraçado, eu achava assustador, para ser honesto, há uns 8 anos atrás, aqueles vídeos de crianças arrastando a revista para o lado, como se fosse um tablet. Esses eram os primeiros indícios de que nós já estávamos reprogramando essa geração para entender e para ser entendida pelo algoritmo, ou pelos algoritmos. Porque o que define o nosso mundo hoje são os algoritmos. As escolhas que eles propõem para nós e que nós acatamos como fossem sugestões, mas são, na verdade, imposições. O Facebook me mostra aquilo que ele quer que eu veja, não aquilo que eu quero ver. Certo? O TikTok, idem. O algoritmo do TikTok, ele é feito... Faça um exercício. Eu, por exemplo, gosto muito de vídeos de receita. Minha terapia é cozinhar. Então, eu gosto de vídeo de receita. Se um dia eu estiver vendo vídeo de receita, à medida que eu for mergulhando nas buscas por vídeos de receita, ele só vai me mostrar vídeo de receita. O dia que eu estou vendo vídeo de viagem, ele só me mostra vídeo de viagem. O algoritmo se reprograma para sugerir aquilo que ele entende ser o melhor para mim. Para essa molecada, a lógica e a dinâmica das redes sociais já está incutido no cérebro. Por isso que eu digo que, no caso da educação, a gamificação é o caminho mais fácil para remodelar os processos e se conectar com essa turma. Primeiro, porque há um senso de desafio naquilo que está rolando. Segundo, na internet, a cooperação é uma das premissas. Né? O jogo multiplayer, você está no fórum compartilhando informação com outros e afins. Então, como existe esse processo já muito incutido no comportamento deles para o entretenimento, é uma das maneiras mais simples de você chegar na molecada por meio da gamificação. Que eu insisto, gente, não, aqui nós estamos falando no contexto do presente, em que a maior parte ainda está acontecendo remoto. Mas nós vamos voltar, eu espero, para a convivência presencial. Todos esses modelos eles são perfeitamente aplicáveis no presencial. Aros, mas aí eu me acostumei, porque agora tem lá a plataforma, e na plataforma eu recebo os inputs com os dados, sei quanto tempo o camarada demorou para responder a prova, onde ele ficou com mais dificuldade, aquilo, outro. Ótimo. A coexistência, saiu um relatório da McKinsey há poucos meses atrás, que tratava exclusivamente do impacto da digitalização na educação. E um dos apontamentos do relatório da McKinsey é a coexistência entre o modelo presencial, o modelo remoto e como a tecnologia se torna uma ponte, uma conexão, um elo imprescindível para que se mantenha um nível de digitalização. Eles dizem, inclusive, que os heavy users, ou seja, quem passa muito tempo conectado, e aqueles que são zero conectados, fazem parte dos dois grupos, são os dois grupos que melhor desempenham no modelo de ensino mais digitalizado, que mistura o presencial com o digital. O cara que está no meio do caminho não rola. E eles basearam isso em uma série de estudos. Só que esse processo, esse levantamento do McKinsey foi feito agora no auge dos nossos problemas. Eu estou ansioso para ler um relatório como esse daqui a 1 ano e meio, alcançando a faixa de transição. Aí sim, nós vamos ter uma dimensão muito mais correta do que está rolando. E o relatório é global, pega mais de 50 países, então a gente tem aí uma amostra bem interessante. O Brasil é diferente dos Estados Unidos, que é diferente de não sei que outro país, evidentemente. Mas, regra geral, essa é a percepção do estudo. Eu estou muito ansioso para isso. Acho que a gente precisa entender essa travessia, mas tudo é perfeitamente aplicável. Por quê? Porque já está na cabeça. Os chips nos cérebros da molecada já estão programados para entender esse universo mais digital. Eles não precisam ser ensinados para isso. Mas, e aí para mim esse é o grande ponto que precisa ser observado. Não é porque os caras estão sabidos de tudo o que está rolando que eles não precisam ser educados.
para utilizar essas ferramentas. Porque se a gente tem vazamento de dados, porque se a gente tem o revenge porn, que é o pornô de vingança, muito comum entre os jovens, afeta muito as meninas. Se a gente tem um alto índice de depressão entre as meninas com até 15 anos, causado pelo excesso de mentiras que o Instagram e de vidas maravilhosas que o Instagram esfrega na cara delas, se a gente tem todo esse contexto de violência, de golpes sendo cometidos online, de crimes sendo cometidos com injúria racial e etc., dentro do ambiente digital, é porque falhamos, estamos falhando recorrentemente, ao assumir que, porque eles já estão preparados para usar as ferramentas, eles sabem como usá-las corretamente. E aí é que entram as noções de civilidade, de ética, e que são conceitos que a gente sempre trabalhou, eu, pelo menos, na escola, fui apresentado a todos esses conceitos e a prática deles, em acompanhamento, evidentemente, com o que os meus pais em casa ensinavam, que a gente trazia para o offline, que a gente esqueceu de levar para o online. Por isso que ainda é comum, mesmo na prática não existindo mais essa divisão, há quem se perceba um no digital e outro presencialmente, fisicamente. Não existem duas personas, é um só, online e offline. Eu sou o Carlos onde quer que eu esteja, na nuvem, no chão, onde quer que seja. Essa é uma noção que precisa ser construída, e aí a educação tem um papel importante nisso, os educadores têm um papel importante nisso, que é o seguinte, eles já entenderam a ferramenta. Como é que usa direito? Esse é o grande desafio. Ô, Carlos, você sabe que você falando aí, você falou do TikTok da musiquinha de química. Eu sou professora de química, nunca fiz musiquinha. Né? Aliás, eu odiava, falava para os meus alunos que não tinha musiquinha. Eles perguntavam da tabela periódica, eu falava, não vamos decorar tabela periódica, mas enfim. Para que eu estou falando isso? Eu, quando entrei na sala de aula, eu dava aula aqui no centro de São Paulo, né, lá na Moca, e aí eu entrei na sala de aula um dia, quer dizer, eu fui formada, no dia seguinte eu já estava dentro da sala de aula, né, na nossa rede existem pessoas que ainda estão fazendo faculdade e estão dentro da sala de aula, né. E aí, quando eu cheguei lá, me deparei com um mundo completamente diferente do que eu imaginava, porque a gente sempre imagina aquilo que a gente viveu, e aí já tinham se passado os anos. E aí, quando você chega lá, é uma outra realidade, né? Porque chão de sala, como a gente diz, lá o giz, a lousa, é completamente diferente, né? E a gente tinha salas, eu tinha uma sala com 50 alunos, né? De noite, ensino de jovens e adultos, ou mesmo ensino médio. São coisas complexas e eu me vi ali e falava assim, gente, o que eu vou fazer? E eu tive que, aquilo que você falou, que é super importante. O professor tem que entender quem é o público dele e de que forma que ele vai atingir, né? Porque aquela coisa que eu tinha, eu estudei, a minha professora de química me dava essas musiquinhas e eu odiava. Então, eu parti daquilo, eu falei, não vou fazer, vou explicar para os meus alunos de uma forma diferente. E o professor tem que ter isso, ele tem que ter 10 mil coisas ao mesmo tempo na cabeça, porque você tem que atingir 50 ali no mesmo instante, no mesmo momento. A gente falava assim que a gente tem que ser ator, palhaço, tudo junto, né? Mas aí, agora, a gente tem que entender que o contexto é diferente. Então, no meu caso, eu fui formada com uma concepção, eu trabalhei com outra concepção, outra realidade, e agora nós estamos em uma outra realidade, né? Porque o que você falou do TikTok, do YouTuber, aliás, o Marcos é YouTuber, e ele está, por conta dessas coisas da sede aí, ele está abandonando o YouTube. E, aliás, as pessoas estão... do canal dele. Ah, pode deixar que eu te mando. E as pessoas aqui estão falando, pedindo para você e para o Marcos fazerem aí um tutorial do TikTok. Fica a dica. E aí, então, voltando no TikTok e no YouTube, na verdade, o que a gente tá falando aqui é que a ideia é que a gente entenda qual é o canal que o nosso aluno hoje percebe, recebe as informações, né? Porque, assim, se a gente, na nossa realidade, se a gente voltar para a escola com giz e lousa e a saliva, não funciona, né? Existia uma época aí que existia uma lei que o aluno, o professor não podia usar celular na sala de aula, enfim. Hoje em dia não tem como não falar que a gente não vai usar o celular
dentro da sala de aula ou usar a tecnologia, né? Basta, novamente, a gente pensar de que forma que o meu aluno, cada um vai saber como a regionalidade isso ajuda, de que forma que eu atinjo o meu aluno, que recurso o meu aluno tem, porque como a gente já falou aqui e as pessoas continuam colocando aqui no chat, a gente não consegue atingir esses alunos, eles não têm recurso, enfim, é uma série de problemas, então a gente tem que entender o nosso público, a nossa meta e o nosso objetivo. Então, de que forma que eu vou fazer isso? Aí eu vou pensar nos recursos possíveis, né? A gente está fazendo uma série de formações aqui, a gente trouxe Padlet, Flipgrid, as ferramentas da Microsoft, a gente trouxe ferramentas do Google, segunda-feira a gente vai trazer Canva, a gente está trazendo um monte de ferramentas, mas a ferramenta em si, como você disse, não funciona. Eu tenho que saber como eu aplicar, agregando e pensando em como meu aluno vai receber isso, né? E como eu vou contribuir aí no aprendizado do meu aluno, né? Eu acho que é mais essa linha que a gente tem. Isso é muito importante, porque assim, eu estou dando os exemplos aqui, trazendo as variações disso tudo, cruzando com a tecnologia, mas eu sei que existem dificuldades, há um contexto diferente para cada uma dessas situações. Eu lembro que eu estudei em um colégio estadual, no Colégio Plínio Barreto, em que, na época, havia um recurso limitado, por exemplo, a a antiga sala de informática, que hoje é um troço que é uma aberração, porque não existe a informática. Primeiro que o termo informática já está superado, né? Mas não existe esse momento de vamos aprender sobre as coisas da informática. Naquela época já era muito difícil, não tinha computador para todo mundo, às vezes 2, 3 alunos por computador e etc. Hoje, com um celular na mão, e a depender da região, você vai ter um índice alto de alunos com celular, celulares que minimamente hoje um celular simples consegue fazer as tarefas aí que a média da população desenvolve. Em outras você não vai ter, e é muito triste, mas de maneira geral, o contexto do digital, o contexto da tecnologia na sala de aula, nessa relação com o aluno, independe da ferramenta que você está usando. Independe de você ter todo mundo com um iPad na mesa, todo mundo com um notebook, ou alguns usando um celular. Porque no fundo, tudo isso aqui que eu trouxe é um caminho possível, mas não é o caminho que tem sido perseguido pelo todo. E é muito triste. Mas veja, dentro daquilo que era possível fazer, e aí eu volto lá para a minha época de escola, dentro daquilo que era possível fazer, eu comentei aqui, brinquei antes da gente começar aqui ao vivo esse papo, sem cantoria, sem nada, graças a professores que conseguiam entender as particularidades da turma, e talvez eu, naquele momento, fosse alguém até relativamente privilegiado, porque quando passei para o colégio estadual, eu vim de um colégio cujo ensino era apostilado, era super rígido e tudo mais, então eu estava até já um pouco mais adiante da turma quando eu cheguei no colégio. Tive professores muito bons que conseguiram entender aquela turma, e hoje tem na minha turma, eu sou jornalista, tem engenheiro, tem arquiteto, tem administrador, tem tudo que você pode imaginar na minha turma. E que só conseguimos chegar onde chegamos não porque o professor entendeu que, na aula de informática não, porque o professor entendeu como é que se faz gente. E naquela época a gente não tinha o YouTube, naquela época a gente não tinha o WhatsApp, naquela época a gente não tinha um monte de coisas que a gente tem hoje. Mas os meus professores, a Claudinha, e tantos outros, entenderam como é que a gente pensava, o que a gente gostava, o que a gente procurava naquele momento. Hoje, o desafio é entender, e esse desafio é maior para o professor, por quê? E aí esse é o meu ponto sobre as tecnologias. Porque há uma distância muito grande entre os interesses do professor e os interesses do estudante, principalmente dos mais jovens.
porque a tecnologia ela também cria nichos. Ela é essencialmente feita para que as bolhas se aglutinem. Então, muito provavelmente, os interesses da maior parte dos professores, que já são adultos, têm família, têm filhos, sei lá, são outros do que os estudantes. Aros, mas já era assim há tantos anos atrás, era. Mas havia um fator comum. Todos nós estávamos no mesmo plano físico. Era mais fácil de a gente nortear, de a gente entender como é que as peças... Amiga, a conexão tá... como as peças nesse tabuleiro se movimentavam. Hoje é mais difícil, porque o aluno está ali, ó, ele fica aqui, ó, na tela do celular, você não sabe o que ele está usando, como ele está fazendo, por que ele está fazendo. Então, transpor essa barreira é o mais importante de tudo, para que você consiga chegar e entender quais são os atrativos para ele, como é que você disputa essa economia da atenção. A tecnologia, essencialmente, ela vem num segundo plano, porque ela é o que te viabiliza chegar nesse cara. Mas tudo que está ali é possível de ser feito simplesmente e reconhecendo essas vantagens no plano físico, mudando a linguagem, mudando a comunicação, exercitando o nosso aspecto mais humano. Essencialmente, a digitalização de qualquer setor é também a humanização desse setor. Porque a tecnologia ela é muito mais sobre pessoas do que sobre ferramentas. A tecnologia é sobre como as ferramentas empoderam as pessoas. Esse é o grande desafio, esse é o grande trunfo que a gente precisa trabalhar e que precisa ser desenvolvido em qualquer esfera. E na educação não é diferente. E aí eu tenho que dar os meus aplausos, porque eu sei que muitos professores fazem esse esforço de, diante desse desafio da falta de acesso dos estudantes, compensam isso de outras maneiras. E isso é louvável, isso é fantástico. Isso só mostra que não é sobre tecnologia nunca, é sempre sobre as pessoas. Ô Carlos, deixa eu te falar uma coisa. A gente agora está nos nossos 3 últimos minutos aqui para a gente fechar. Eu quero agradecer assim demais, né, a sua participação. Realmente, quando a gente fala de tecnologia, isso é muito bom, porque assim, eu que sou da área de tecnologia e vim para a área da educação para trabalhar com tecnologias educacionais, eu iniciei pela tecnologia e fui aprender a parte pedagógica, a parte da educação. E nossos professores, né, são da educação e hoje estão vindo para esse mundo da tecnologia. E aí a gente acaba sempre se igualando bastante, conversando. Tem muitos professores que não sabiam nem ligar um computador e hoje estão com o canal no YouTube também fazendo vídeo. Então, aqui para os nossos 2 últimos minutos aí, agora são 2, deixar meu agradecimento para você colocar suas considerações finais aqui, depois a Ana também, e aí a gente fazer o encerramento. Eu por mim, ficaria aqui até às 18, assim, 19, 20 horas, tranquilamente. Então, o Carlos está com você. Não, eu quero também agradecer demais, dizer que eu fico muito feliz de poder participar de um encontro como esse, que eu estou super aberto para quem quiser me escrever, enfim, mandem e-mails, me achem nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, onde for, para a gente conversar. É muito importante que a gente discuta como as tecnologias estão impactando o nosso cotidiano. É muito importante que a gente discuta que tipo de sociedade a gente quer ser diante dessas transformações que a tecnologia nos impõe. E por isso esse trabalho que vocês fazem aqui é fantástico. Quando a Ana me ligou, eu já de pronto aceitei o convite. Não pude estar com ela lá no estúdio, porque eu estou numa correria danada aqui na redação também. Desligo aqui e já vou para uma outra reunião. Então, mas eu quero agradecer demais, parabenizar, dizer que aprender as tecnologias, as ferramentas e como usá-las é o primeiro passo. Depois é descobrir como é que você vai usar essas tecnologias e para que você vai usar essas tecnologias. Saber que elas estão ali é muito importante. E aí depois cada um vai incorporando da maneira que dá. A gente nunca pode esquecer disso. O mote, eu tenho o meu programa aqui na Jovem Pan, chama-se Sociedade Digital. E eu gosto de dizer isso porque eu quero que um dia o que a gente discute no programa seja perfeitamente aplicável e para que a gente se reconheça como não mais como uma sociedade digital,
mas como uma sociedade, ponto, que já está digitalizada, que está pronta para reconhecer quais são os desafios, quais são os riscos, e, enfim, a gente precisa lidar com tudo isso e amadurecer muito. E é um papel muito importante, eu disse no começo, repito aqui, o que cada um dos professores aqui que está nos acompanhando desempenha. Seja você um as na tecnologia ou um asno na tecnologia, tanto faz, não importa. Conhecendo muito ou conhecendo pouco, o fator preponderante vai ser sempre o professor e o aluno, e não o que está entre eles ali, seja uma folha de papel ou um computador. As minhas memórias com os meus professores sempre foram muito mais sobre as relações construídas com eles, o que eu aprendi com eles, do que o que estava escrito na lousa, do que o que estava escrito no caderno, do que estava no livro, qualquer coisa do gênero. Que o que está escrito lá a gente pode consultar. Aquilo que foi transferido do professor para o aluno é único, tem um valor que é imensurável. A gente precisa valorizar mais isso. E acho que a tecnologia, eu disse há pouco, eu insisto, ela só funciona quando ela nos humaniza mais do que nos robotiza. Obrigado, Marcos. Um prazer conhecê-lo. Quero o link do seu canal no YouTube. Ana, obrigado pelo convite. Obrigado a todos que acompanharam até aqui também. Eu que agradeço o Marcos pelo tempo aí, né? O Marcos, eu consegui um tempinho dele para participar, a gente conseguiu falar hoje com ele, assim, para eu finalizar o que a gente tinha que falar, porque essa história da sede aí está bem complicada, eu e o Marcos está passando, a equipe está passando noites aí trabalhando. Então, Marcos, agradeço imensamente aí a sua prontidão para estar aqui junto comigo e com o Carlos, apesar de que era para você estar aqui, né? Mas, enfim, vamos lá. E, Carlos, a professora Cláudia mandou aqui, a sua professora, mandou um abraço para você, falou que você é um menino de ouro. E a professora, tem uma professora aqui que pediu para você, se você puder, a gente puder encaminhar os seus textos, as suas indicações aí de leitura, tá? Então, se você puder me mandar, aí eu encaminho para a rede, para todo mundo que quiser acessar. E já fica aqui o convite, Carlos, para a nossa próxima formação, que eu já estou colocando aqui, que eu vou pedir de novo, para a gente falar sobre proteção de dados, que é um assunto aí que já vem recorrente às solicitações, e eu acho que ninguém melhor do que você para tratar isso com a gente. Então, para essa de proteção de dados, a gente reserva umas 6 horas do dia. Traz o Marcos aqui também. É o que eu quero. Que é gostoso falar de proteção de dados, né? Vou te falar, você sabe que hoje aqui, Carlos, eu estou como coordenador de informação, então a gente cuida de toda essa parte de dados, tudo isso, tecnologia, que também é a estrutura para todo esse pensamento de dados, disso tudo, matrícula, que tem dados de alunos, informações e evidências, que também são dados que ajudam as demais coordenadorias nessas decisões. Então, assim, falar de proteção de dados, já estou inscrito também, já sou o primeiro, viu? Então, fica aí a dica. Tô junto aqui, hein? Ô, Marcos, então fechou você, Carlos e eu na próxima proteção de dados. Fechou. Combinadíssimo. E eu preciso mandar um beijo para a Claudinha, que eu não posso dizer aqui de jeito nenhum, vou dizer só para ela agora, que é a minha professora preferida sempre. Beijo, Claudinha, saudades. Boa. Com esse beijo da Cláudia, então a gente se despede. Agradeço todo mundo que participou. Carlos, Marcos, obrigada. Só fechando aqui antes, Ana, pessoal, estamos assim, a gente continua aqui, vamos resolver a sede o mais rápido possível. Fiquem tranquilos, a gente vai passar comunicados, a gente vai fazer mais uma live amanhã sobre isso. Nós não vamos parar enquanto esse negócio estiver de pé e redondinho. Podem contar comigo, eu garanto para vocês que enquanto não tiver resolvido, a gente não vai parar. Então, eu estou aqui, estou com 2 aqui computadores com 4 monitores ligados, fazendo monitoramento, procurando o erro, e de verdade, a gente só vai parar quando a gente resolver. Podem ficar tranquilos que vai acontecer isso rápido, né, o mais rápido possível, e a gente não vai parar e não vamos desistir. Eu só queria deixar esse recado aqui para vocês. Obrigada, gente, pela participação. Até a próxima.